Olá, meu nome é Sandro da Rosa Portela, sou aluno da UBRA de Canoas, estou cursando Engenharia Automotiva. Estou fazendo nesse semestre a disciplina de Modelagem de Sistemas Dinâmicos 2 com o professor Valada. O objetivo desse vídeo é a construção da equação do calor em uma haste. Nós teremos que aceitar as seguintes hipóteses. O fluxo de calor se dá apenas na direção x, a superfície lateral da haste é isolada, nenhum calor é gerado dentro da haste, a haste tem densidade linear de massa constante e o calor específico e a condutividade térmica também são constantes. De contorno. A temperatura da haste é descrita pela EDP A ao quadrado, o xx igual ao T, onde A é a difusividade térmica, o xx é a derivada segunda da temperatura em relação a x, e o T é a derivada primeira da temperatura em relação a T. A haste é fixa entre os pontos x igual a zero e x igual a L, e impomos que a temperatura em seus extremos é nula, ou seja, a temperatura no ponto zero de x é zero e a temperatura no ponto L em x também é zero. Fornecendo energia para a haste por algum tempo e depois retirando essa energia, teremos uma distribuição inicial de temperatura que representamos por U de x0 igual a F de x. Para resolvermos nosso problema, deveremos passar por esses 7 passos que eu vou falar agora. Solução separável UXT igual a F de x gt. E construção das EDOs. Análise das condições de contorno e construção do PVC. Resolução do PVC. Resolução da segunda EDO. Solução geral do EDP. Aplicação das condições de contorno no tempo e cálculo dos coeficientes. E a construção da solução parcial. Passo 1. Solução separável e a construção das EDOs. Usamos a função produto, UXT igual a F de x vezes G de t. Calculamos suas derivadas, a derivada primeira e a derivada segunda em relação a x. Então, a derivada segunda em relação a x é F duas linhas de x vezes G de t. E a derivada primeira em relação a t é F de x, G' de t. Substituindo nessa nossa equação aqui, nós temos A ao quadrado, F duas linhas de x vezes G de t, igual a F de x vezes G' de t. Separamos as variáveis. Nós temos que F duas linhas de x sobre F de x é igual a G' de t dividido por A ao quadrado G de t. Como tem só x de um lado e só t do outro, nós podemos igualar a lambda, que é constante. Dando melhor as nossas duas equações, nós chegamos a essas duas EDOs aqui. Então, estamos com o primeiro passo pronto, nossas duas EDOs prontas. Uma EDO para F de x e outra para G de t. Passo 2. Análise das condições de contorno e construção do PVC. Aqui nós temos a nossa equação geral, admitindo o problema de contorno, que diz que a temperatura no ponto zero em x e qualquer ponto de t é igual a zero, e a temperatura no ponto L em x em qualquer ponto de t é igual a zero também. Isso quer dizer que nas extremidades da haste a temperatura é zero. Substituímos na equação geral os dois termos, F0 vezes G de t é igual a zero, FL vezes G de t é igual a zero. Como nós temos também admitido que o U de x no t0 é igual a F de x, então o G de t não pode ser zero, é diferente de zero. Então a gente tem que F0, F no ponto zero é igual a zero e F no ponto L é igual a zero também. Chegando nessa conclusão aqui,
que é f duas linhas de x, menos lambda f de x é igual a zero, para essas duas condições, que é fl igual a zero e f0 igual a zero. Resolução do problema de valor de contorno. Admitindo o PVC f de x, f duas linhas de x menos lambda f de x igual a zero, para essas condições fl igual a zero e f0 igual a zero, construímos o polinômio característico r ao quadrado menos lambda igual a zero. Temos que r ao quadrado é igual a lambda e a nossa solução dependerá do lambda. Para isso nós temos três casos. O caso 1, para lambda é igual a zero, r ao quadrado é igual a zero, r é igual a zero. Quando r é igual a zero, nós temos essa equação característica, que é f de x igual a c1 mais c2x. Substituindo f de 0 igual a zero, que é igual a c1 mais c2x, temos que c1 é igual a zero, porque esse valor aqui, substituindo o x no lugar do zero, vai dar zero, então ficou só c1 igual a zero. Então nós temos que a nossa f de x é igual a c2x. Substituindo o L, temos que C2L é igual a zero. O L passa dividindo, temos C2 igual a zero também, ficando com uma f de x igual a zero, então o lambda igual a zero não serve. Caso 2, para lambda maior que zero. Então, lambda maior que zero, nós vamos usar lambda igual a c ao quadrado, onde c pertence aos reais diferente de zero. R ao quadrado igual a c ao quadrado, R igual a mais ou menos c. Então chegamos a essa equação característica, que diz que f de x é igual a c1e na cx mais c2e na menos cx. Substituindo então, na f0 igual a zero, nós temos c1 vezes e na zero, que é 1, mais c2 vezes e na zero, que também é 1. Então, nós ficamos que c1 é igual a menos c2. f de x é igual a c1, em evidência, e na cx mais e na menos cx. Substituímos aqui o c2 pelo c1, daí ficou mais aqui. Substituindo L, então, temos que C1 e na CL mais e na menos CL é igual a zero. Sabemos que e na CL mais e na menos CL é igual a seno hiperbólico de CL dividido por 2. Então, C1 vezes seno hiperbólico de CL dividido por 2 igual a zero. Nós temos que o seno hiperbólico de CL é diferente de zero. Então, o nosso C1 é igual a zero e nosso f de x também é igual a zero. Então, para o lambda maior que zero, também não serve. Não vai funcionar o nosso problema de valor de contorno. Para o lambda menor que zero. Então, nós vamos usar lambda igual a menos c quadrado, para c pertencente aos números reais, diferente de zero. R ao quadrado, então, é igual a menos c quadrado. Nós chegamos num R igual a mais ou menos IC. Função característica para esse R aqui é f de x igual a c1 cosseno de cx mais c2 seno de cx. Substituindo então o f0 igual a zero, nós temos que c1 cosseno de zero mais c2 seno de zero é igual a zero. Seno de zero é zero, corta. Cosseno de zero é 1. Então nós temos que c1 é igual a zero e a nossa f de x passa a ser
C2 seno de Cx. Substituindo o L nesta função, nós temos que C2 é igual a seno de CL igual a zero. Para esse valor dar zero, o CL ele tem que ser igual a Nπ. Para N igual a 1, 2, 3, até o infinito. Com essa informação, nós temos que C é igual a Nπ sobre L. Passou L dividindo, era CL, né? Passou L dividindo para N igual a 1, 2, 3, até o infinito. Temos então que a nossa f de x é igual a C2 seno de Nπx sobre L. Também para N1 igual a 1, 2, 3, até infinito. Só que essa f de x aqui não é uma f de x, ela é uma fn de x. Então, fn de x é igual a Cn de x, seno de Npx sobre L, também para n igual a 1, 2, 3 até o infinito. Então, essa função aqui, com o lambda menor que zero, nos serve. Acabamos de encontrar. Passo 4. Resolução da nossa segunda EDO, que é o g de t. Então, nós temos aqui a função g de t, o PVC, na verdade, né? Que é g' de t menos a ao quadrado lambda g de t igual a zero. Derivando aqui, nós chegamos a d derivada de g sobre dt igual a ao quadrado lambda g. Separamos aqui tudo que é g para um lado, tudo que é t para o outro, fica dgg igual a ao quadrado lambda t. Integramos os dois lados, nós obtivemos a seguinte função, que g de t é igual a C2e na a ao quadrado lambda t. Sabemos que o lambda é igual a menos c quadrado, né? Porque nós usamos no passo anterior o lambda menor que zero. Então nós temos que lambda é menos c quadrado, que é npl, nós também achamos no passo anterior o c, npl ao quadrado para um n igual a 1, 2, 3 até o infinito. Substituindo novamente, nós temos g de t é igual a C2e na menos npl vezes a, tudo isso ao quadrado vezes o t. Também para n, 1, 2, 3 até o infinito. Só que aqui, como nós temos n números aqui, não temos uma gt, nós temos uma gn de t. Então, nossa gn de t, que é a nossa segunda EDO que nós estávamos procurando, é igual a dn vezes e na menos npa sobre l, tudo isso ao quadrado, vezes t, para n igual a 1, 2, 3 até o infinito. Quinto passo. Solução geral do EDP. Voltamos à nossa equação das separáveis. O xt é igual a f de x vezes g de t. Substituímos f de x e g de t, que nós achamos anteriormente, nosso fn de x e nosso gn de t. Nós encontramos que a un de xt é igual a cn seno de npx sobre l vezes dn e menos npa sobre l ao quadrado vezes t. Nós vamos admitir que Cn vezes Dn é igual a Bn. Nós chegaremos na equação UN, xt igual a Bn, e na menos Npa sobre L tudo ao quadrado, vezes o T, vezes o seno de Npxl. E a nossa solução geral é U de xt igual ao somatório de n variando de 1 até infinito,
Bn menos E na menos NPA sobre L ao quadrado, vezes T, vezes seno de NPx sobre L, para N igual a 1, 2, 3 até o infinito. Das condições de contorno no tempo e cálculo do coeficiente. Então pegamos a nossa condição de contorno, que diz que u de x no tempo zero é igual a f de x. Substituímos o zero no t. Nós vamos encontrar que u de x0 é igual ao somatório de n variando de 1 até o infinito, igual a bn vezes e na zero, que é 1, vezes o seno de npx sobre L. Então, a nossa equação, a nossa u de x0 é igual à somatória de n até o infinito, bn vezes seno de npx sobre L. Notamos que aqui, essa nossa equação é a série seno da função de x. Sétimo e último passo, construção da solução particular. Aqui nós temos nosso problema de contorno. Para esse nosso problema de contorno aqui, nós temos a solução particular. A nossa função u de xt igual a somatória para n variando de 1 até infinito, bn igual vezes e na menos npa sobre L ao quadrado vezes t, vezes o seno de npx L. E para o nosso bn, nós temos que bn é igual a 2 sobre L, integral de 0 a L, da f de x, vezes o seno de npx dx. Completando então os 7 passos para a nossa solução particular. Então, para a resolução dos exercícios, eu escolhi o exercício número 4 da lista 11 e 12, que diz o seguinte: considere uma haste delgada de comprimento L igual a π, difusividade térmica tal que A é igual a 1 e distribuição inicial de temperatura dada pela função abaixo. Determine a função que expressa a temperatura da haste em função de x e t, sabendo que os extremos são mantidos a temperatura zero, estando dispostos sobre a marca x igual a 0 e x igual a π, e que as laterais estão isoladas. Então, a f de x é essa daqui. Nós vamos pegar somente a parte líquida da função. F de 0 vai dar 0, 0 aqui também vai dar 0, então nós vamos usar apenas nossa f de x igual a 100. O nosso A é igual a 1, ele deu esse dado. Primeiro nós calculamos o Bn. Bn é 2 sobre L, que é π, integral de 0 a L, que é 0 até π, vezes o f de x, que é 100, vezes o seno de npx sobre L, que também é π, dx. Cortamos π com π, fica somente 2π, 2 sobre π, integral de 0 a π, 100 vezes seno de nx dx. Resolvendo então, a integral de... Passamos o 100 para fora, né? 100 é constante. Fica Bn igual a 200 sobre π, integral de 0 a π, seno de nx dx. A integral de seno de nx é menos 1 sobre n, cosseno de nx. De 0 até π, nós temos que menos 200, né, sobre nπ, cosseno de nx, de 0 até π. Resultado disso é menos 200 nπ cosseno de nπ, mais 200 nπ. Esse é o nosso Bn. Melhorando então o nosso Bn, nós sabemos que cosseno de nπ é igual a menos 1 na n. Então, nós temos um Bn igual a 200 nπ vezes 1 menos 1 na n. Esse é o nosso Bn. Substituindo o Bn na função,
nossa função de x é igual à somatória de n variando de 1 até infinito, bn, vezes e na menos na ao quadrado, né? nπ a sobre l, corta os π com π, fica somente na ao quadrado, vezes o t, vezes seno de nx, que aqui também corta π com π. Chegando então à nossa equação final do nosso exercício, que é o resultado final do exercício, que a u de xt é igual à somatória de n variando de 1 até infinito, de 200, nosso bn, né? 200 sobre nπ vezes 1 menos 1 na n, vezes e na n quadrado t, porque o nosso a é igual a 1, então ele também some, fica menos n ao quadrado t, vezes seno de nx. Então, este é o nosso resultado final. Encerrando então o nosso vídeo resolução da G2.